também pensando que a gente está numa... Eu dou aula para classe de adultos, para classe de jovens. Eu queria conversar com os irmãos sobre um assunto que é importante para nós, que é sobre adoção. Adoção de filhos, tá? Já faz um tempo que eu tenho estudado, orado, pensado sobre isso. Eu queria conversar um pouco, né? Talvez aí existem alguns casais que cogitam a possibilidade de adotar, outros nem cogitam porque já tem algumas coisas na cabeça que a ideia já se torna uma ideia ruim. Eu estava pensando nisso, que eu como pastor, eu nunca falei sobre isso para a igreja. E é um assunto importante, né? E como eu falei, esse assunto ele está esquematizado, ele não é exaustivo no sentido de que agora eu já sei tudo sobre o assunto, mas a gente já conseguiu estudar com um certo grau de profundidade a ponto de poder conversar um pouquinho com a igreja. E eu quero então, nessa aula, contar com a participação de vocês, tá bom? O que eu quero falar hoje? Primeiro eu quero que a gente estude um pouquinho o contexto brasileiro, qual é a realidade brasileira desse assunto de adoção de filhos, adoção de crianças. Queria também que a gente pensasse um pouquinho qual que é a visão bíblica, e antes da visão bíblica estudar algumas opiniões populares sobre a questão de adoção. É interessante que parece que existe um senso comum que tem várias opiniões que se repetem. Então vale a pena a gente estudar um pouquinho. Então, assim, primeiro que eu queria observar com os irmãos é o contexto brasileiro sobre a questão de adoção. Como é no Brasil para adotar uma criança? Alguém sabe? Isso. Hoje, pela legislação brasileira, a prioridade da adoção é para casais, homens com mulheres. Mas já existe jurisprudência e permissão para que casais do mesmo sexo adotem. Isso é um problema que a gente já começa a enfrentar. Os diretores de escola estão sendo pressionados. Inclusive, eu ouvi um comentário, vocês já devem ter escutado, em virtude da adoção de filhos por casais homossexuais, eles estão querendo acabar com o Dia dos Pais e o Dia das Mães nas escolas. Agora, nesses dias, eles querem que seja o Dia da Família. Uma criança que não tem mãe ou que não tem pai vai se sentir ali, né? Então, de novo, é o errado querendo fazer as coisas erradas e todo mundo tem que se adequar ao errado, né? Então, assim, no contexto brasileiro, hoje já existe oportunidade para casais homossexuais adotarem filhos, tá? Não vou entrar no mérito dessa questão porque não é o foco do estudo, tá bom? Mas eu já posso dizer, isso é errado, isso não vai dar certo. E coitado da criança que é adotada por um casal disfuncional dessa forma, né? Isso está deformando o caráter da criança. Mas basicamente é isso que a Bia falou. Você vai na justiça, se apresenta diante do juiz dizendo, olha, nós queremos adotar. Aí vai ter uma série de entrevistas com psicólogos, assistentes sociais, pessoal do conselho tutelar, você vai falar com o juiz, e aí vai ser feita uma ficha, tá? Você vai fazer uma ficha dizendo tudo o que você espera, tudo o que você aguarda, e aí existe ficha, nessa ficha existe uma ficha que você vai colocar coisas específicas. Olha, eu gostaria que fosse um menino de tal idade até tal idade, que fosse branco, negro, pardo, colocado essas características. Nesse perfil
que adota. Dentro da sua visão brasileira, qual é a quantidade, em termos de características das crianças, qual é a maior quantidade de crianças para adoção? Quais são as características? São negros. Tá? Meninos ou meninas? Meninas, né? Eu não sei o que acontece, parece que o menino ainda tem, o cara tem alguma esperança que ainda vai ganhar algum dinheiro com o menino, então ele prefere ficar com o menino do que colocar para adoção. Parece que as meninas, nesse ponto, por pura ignorância, são descartadas mais rapidamente, né? Então, assim, é muito difícil, porque também, quem mais procura para adoção, qual é o tipo do casal? Oi? Não consegue ter filho de que raça? Oi? Normalmente da raça branca. E aí você tem uma dificuldade então agora. Por quê? Porque a maioria das crianças que estão sendo colocadas nos lares para adoção são crianças da raça negra, e a maioria dos pais que querem ou precisam adotar são da raça branca. Aí você tem uma dificuldade aí. Por quê? Justamente, porque essa também é outra questão. A maioria das pessoas que procuram filhos para adoção, eles esperam que tenha um biofísico, um biotipo parecido com o casal. Percebe que então a questão ela é complexa, ela vai ser muito difícil, né? Isso, gente, a gente está falando do ponto de vista oficial, tá, pessoal? Porque existe uma forma de adoção que é extraoficial, que é o quê? Você não entra em fila, você não faz ficha nenhuma. Se souber de alguém que quer dar uma criança, você já fala lá com a enfermeira ou com o médico, ó, tu souber de alguém que queira dar, já me põe na fita, daqui a pouco alguém te liga. Eu tenho um professor lá no seminário, que ele adotou dois meninos, né? E um menino, inclusive, ele veio numa situação bem difícil, porque havia umas denúncias de abuso. Então, e também ninguém quer uma criança que tenha esse histórico também. Tem mais essa questão também. Muitos pais, quando eles vão fazer a ficha, eles perguntam: vem cá, mas como é que eram os pais dessa criança? Era bêbado? Era drogado? Sempre faz essa pergunta também, né? Que também já gera uma dificuldade maior aí para a questão da adoção. Então, o que ele falou? Que o irmão dele é médico, não é crente. E ele entrou na fila para adoção. O irmão dele daqui a pouco ligou para ele: cara, teu filho nasceu, acabou de nascer, vem aqui pegar teu filho. Como assim? Como assim pegar meu filho? Cara, acabou de nascer, já conversei aqui com a mãe, ela está querendo dar. Vem aqui você, traz a tua esposa, que eu faço a certidão de nascimento com o teu nome e o nome da tua esposa, da minha cunhada. Percebe a dificuldade? Ele falou: não, cara, olha, nós vamos fazer a coisa do jeito certo, se Deus quiser mandar pra gente. Mas ele falou: olha, cara, balancei, viu? Balancei. Porque assim, ia ser totalmente ilegal, no sentido de lei, de formulário. Ninguém nunca mais vai poder tirar essa criança deles. Porque assim, no Brasil, alguém já fez atestado de gravidez? Já viu atestado de gravidez? Ficou grávida, faz o documento. Já viu isso? Não tem. Então, assim, quem vai provar que esse filho não era dela? Entendeu a questão? Teve um filho, ó, é meu. Acabei de ter, o médico está falando. O médico é alguém que pode provar. O filho é dela, porque foi o vírus, acabei de tirar. Né? Gente, então existe no jeito brasileiro esse jeitinho, tá? Então tem esse de você entrar em contato com médicos, com enfermeiros. Existe esse de você ir lá, alguém está querendo dar a criança. Eu fui fazer uma visita com a Cris. Nosso projeto, pessoal, a gente tinha o desejo de ter mais filhos. Nós somos muito felizes
estamos contentes com as nossas filhas que Deus nos deu, né? Nós não temos nenhum tipo de neura ou de dificuldade. Pelo contrário, nós estamos bem com as nossas duas filhas. Mas no nosso projeto era ter mais, de 4 para cima. Era até 4, era 4. Nosso projeto era ter 4. Mas Deus interferiu na nossa história, o pessoal aí antigo aí lembra. Nós ficamos 7 anos sem ter filhos, Deus não quis dar. Num dia Ele quis e deu 2, né? Mas a gente tem essa vontade, a gente tinha essa vontade, a gente tinha esse desejo, esse projeto. Aí nós fomos fazer uma visita para uma irmã que tinha ganhado neném. Normal, a gente vai lá como pastor, a gente vai lá fazer uma oração, um momento feliz, um momento alegre. E a gente estava ali conversando com a irmã, que legal. É sempre aquela cena engraçada, a irmã parece que foi atropelada por um neném, mas, por um caminhão, mas está sorrindo, né? Ai, estou tão feliz, sabe assim? É sempre uma cena legal. E aí, eu estava ali com a gente conversando e a gente viu do lado, na cama do lado, uma senhora sentada assim, sentada na cama, com o neném assim, e ela assim, ó. A gente vê que ela não... Normalmente as mães ficam com o neném, quando pode ficar ali, né? Ficam com o neném no colo, né? Fica ali, né? Ela botou assim na perna e ficou assim. E aí a gente conversando aqui com a irmã, aquele contraste entre uma alegria, a gente aqui se alegrando e ali a outra pessoa assim. Aí eu não aguentei, né? Coração pastoral, não aguentei. Aí a irmã que estava do lado já abriu o verbo. Está querendo dar a criança, não quer para ela. Aí eu dei aquela gelada, né? Minha amiga, olha, não pensa nisso não, olha, era um menino, e o menino da cor da nossa família, da família da Cris. Não sei se vocês lembram do irmão da Cris, o Giovanni, mais novo. Ele é negro quase, né? A pele dele é negra, só que ele tem um cabelo liso. É o que? Meio maluco, mameluco, né? Ele tem aquele jeitão índio misturado com negro, sabe? E a gente vendo aquele menino, mas ele seria o biotipo da família. E você quer dar a essa criança, um menino saudável, esperto ali, sabe, se mexendo ali. Eu quero ficar com ele não tem condições. Olha, vai dar tudo certo, olha, você é saudável, você é uma mulher forte, vai dar tudo certo. Aí dei o cartãozinho da igreja, olha, procura a gente que a gente vai te ajudar. Mas não pensa nisso não. Então, olha a situação. Ela já tinha 3 filhos e parece que aquele não era do pai dos filhos. Então, assim, e parece, depois eu fiquei sabendo da história um pouco melhor, que já tinha uma pessoa que ia pegar, ela já tinha na gravidez arrumado tudo. Então ela não estava pegando para não pegar apego, porque logo que ela saísse dali, ela já ia botar na mão dessa pessoa que ia receber. E assim, pessoal, você que tem um desejo, quando você vê ali uma criança saudável, você balança. É lógico que a gente não ia ceder o desejo, lógico, mas você balança com isso. Então, quando a gente pensa no contexto brasileiro de adoção, existe essa dificuldade, que é a própria questão da fila de espera, que ela é muito longa, ela demora muito. Existem casais amigos nossos que já estão há mais de 2 anos. Você vê o caso do Lauro e da Rosa, eles estão na fila, já veio a neném, filha natural, e ainda nem entraram em contato. E eles não colocaram E o caso dele não foi só a gente só quer menino de olho azul, loirinho, não, está bem mais aberto, né? Então, da forma legal hoje é bem difícil. Só que essa é a forma legal, então se alguém for querer adotar, tem que adotar pela forma legal. Tudo bem? É lógico que a gente vai entender algumas situações
que envolve adoção, no caso, por exemplo, de parentes. Então, por exemplo, você tem lá uma sobrinha, essa sobrinha está num estado de abandono, aí até a lei tem meios de você adotar essa criança, isso daí. Então existem, eu estou falando aqui, por isso que eu não estou falando de forma exaustiva, porque um emaranhado de leis, um emaranhado de formas, tem vários. O método mais normal é esse que a gente está falando. Existe uma outra dificuldade também em relação à questão da adoção, que é o seguinte: pela lei brasileira, existe um discurso e uma realidade em relação à adoção. O discurso é o seguinte, você adotou a criança, fez pelos meios legais, saiu o papel da adoção, a Gia aqui pode até me ajudar, tá, Gia? Se eu falar alguma coisa que não está, você que tem mais experiência do que eu nisso daí. Não se quebra o vínculo de maternidade ou de paternidade, mas infelizmente na lei brasileira esse vínculo não é totalmente quebrado, dependendo da adoção, não é verdade? A ponto do juiz dizer para o filho, sua mãe é aquela ali, só que agora não é mais, é essa aqui que está te adotando, só que ela tem identidade com aquela. Isso é difícil. Existe uma quantidade de filhos no Brasil que são adotados em determinada idade, eles querem voltar para o lar, eles querem ter contato e ter relacionamento com os pais naturais ou biológicos. O pastor Davi Marker teve uma dificuldade muito grande nisso, porque chegou num momento que a filha quis voltar para o lar da família biológica. E os pais fizeram todos os passos, tentaram tudo, e essa filha estava querendo viver uma vida diferente do padrão bíblico. Então os pais tiveram que falar: filho, olha, aqui em casa, para morar aqui com a gente, para você ser nossa filha nesse sentido, você tem que se adequar às regras. Mas eu não quero essas regras. Então aqui você não pode morar. E aí eles choraram muito. Foi um momento muito ruim, muito difícil. Mas adivinha para onde a menina voltou? Para a família biológica dela. E o problema aí pior é que normalmente as famílias que cedem a criança para adoção já são famílias disfuncionais, já tem alguma dificuldade. É óbvio, né? Ninguém que está bem vai adotar o seu filho. Tem que estar com alguma situação bem difícil, certo? E aí o que acontecia com o pastor Davi? A mãe e a família ficavam ligando para ele, dizendo que eles tinham criado a filha dela errado. Querendo dar lição para os pais, para o pastor. Você tinha que ter feito assim com a minha filha, assim. Querendo ensinar para a família que quis pegar, que quis adotar, que deu tudo que podia, que deu um lar estruturado, uma família estruturada, a família biológica querendo criticar a criação, a mesma que tinha. Então a lei brasileira permite essas aberrações, pessoal. Não, às vezes não é só a questão da lei, mas a sociedade brasileira ela vive essas aberrações, né? E a gente sabe de outros casos que, por causa da lei brasileira, fica aquele fantasma da família biológica e algumas mães biológicas têm direito legal de visita. Cunha? Parece... eu estou divorciado de uma outra mulher. Eu, como pai adotivo, é difícil, né? Eu tenho outra mulher que... e ela tem direito daqui a pouco vai ter direito à pensão, do jeito que o Brasil é louco, né? Daqui a pouco vai ter direito à pensão também, né? Eu adoto a filha e ganho a mãe dela de brinde, né? Se daqui a pouco eu tenho que sustentar outra família também. Então, existem essas dificuldades, pessoal. É toda a família que encontra essa dificuldade, não, mas existe uma boa parcela. E a dificuldade é o seguinte: pela lei brasileira, a família que doa a criança, ela, em algum momento, ela pode voltar atrás. Imagina, você já fez o processo todo, você se esperou na fila, aí você recebe a criança, é aquela festa, aquele desejo de ser útil, de fazer aquela criança feliz. Daqui a pouco aparece a mãe biológica dizendo: me arrependi, quero meu filho de volta. E o juiz muitas vezes dá.
Então, essa é uma dificuldade, né, que existe nesse processo de adoção. Agora eu vou dar a minha posição particular, pessoal. No meu entendimento, se uma mãe quis dar o filho, deveria ser um processo irreversível. Ele deveria ser um processo difícil de fazer, mas no momento que foi feito, irreversível. Porque isso gera um rombo emocional naquela criança. Esse processo sai da mãe, recebe outra mãe, daqui a pouco volta para a mãe. E o pior, isso acontece também. Às vezes a mãe, não vai ter jeito mesmo, vou adotar. Ou seja, ela volta atrás de ter voltado atrás. E o pior é que às vezes o Estado doa a criança para outro casal, ao invés de voltar para aquela, doa para outro. Então, assim, é bem difícil, pessoal, bem difícil mesmo. Tá? Pensando então no contexto brasileiro, isso de novo a gente está falando do ponto de vista legal. Como eu falei, do ilegal existe muito. Você vai lá no interior da Bahia, no interior do Nordeste, tem um monte de casal. Eu tenho um parente meu que era caminhoneiro, e aí ele parou para tomar água na estrada. Quando ele volta para o caminhão, tinha uma criança dentro do caminhão, uma menina. O que está fazendo aqui, menino? Sai daqui. Não, moço, me leva para São Paulo. Não, você não vai para São Paulo, não. E eu sou do Rio. Desce. Moço, se eu descer, minha mãe vai me bater. Pô, tu tem mãe? Ela que mandou eu entrar. Pô, vamos lá, vou conversar com tua mãe. Aí, chegou lá. Pô, mas a senhora é louca, pô, deixando essa menina aqui. Se eu sou um bandido, se eu sou um mau caráter. Mas como a senhora faz uma coisa dessa? Ah, moço, eu estou desesperado. Essa menina vai morrer de fome, moço. Olha aqui, aí pegou, abriu assim um armário, assim. Tinha nada, né? Olha o que eu tenho aqui, um bocadinho de arroz de palha, é só o que eu tenho. Agora, se a senhora levar ela para São Paulo, lá tem comida. Não, moço, eu não vou levar ela para São Paulo. O que minha mulher vai achar? Aparece uma criança lá. Não, ele está errado. Você não é assim que ela não diz, não. Moço, por favor, leva ela, que ela vai morrer. Ou ela vai virar quenga. Leva embora, moço. Não vou. Ela não vai sair do carro. Se ela sair do carro, eu vou bater nela. Não vou. E amanhã ela não vai sair do carro. Ela não vai sair. Então tá bom. Mas olha a situação da mãe e o pai do lado. Fala, não, leva, moço, leva essa menina. Não, a gente já tem 5, não dá para alimentar mais uma. A solução do Lula é o Bolsa Família para esse tipo de situação. Não é educar os pais, não é educar as famílias. E aí, o problema da questão aí, ele entrou no carro com a criança dentro, andou assim uns 500 metros, desceu, abriu a porta, mostrou a criança. Vai para casa. Fechou a porta e foi embora. Então existe essa situação da dificuldade brasileira e existe um monte de pais que estão com uma questão desesperadora. Preferem doar os seus filhos do que ver seus filhos morrendo de fome ou virando bandido. E isso a gente tem visto que tem acontecido mesmo, né? Por um problema social, algumas famílias estão doando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. No caso, então, esse é o contexto brasileiro. A gente vai ter algumas dificuldades aí nessa questão. Vamos pensar nas motivações. Motivações para a adoção. Em relação até esse ponto, alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode falar. Pastor, não teria como haver um projeto de educação para essas mulheres não terem tantos filhos assim? Porque se ela sabe que ela não vai poder cuidar, por quê? Você entendeu? Tinha que ter alguma coisa para proibir nesse sentido ou incentivar a pessoa a não ter filhos quando não pode ter. Então, é nesse ponto que nós, como igreja, a gente precisa ser mais presente na sociedade. Tá?
Não, isso que eu vou falar agora não é uma crítica, é uma observação. Por exemplo, nós temos o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, ele defende uma bandeira. Qual que é a bandeira? Na questão social. Vocês não sabem? Ele briga por quê? Qual que é o tumulto dele com quem? Você não sabe? É com justamente o movimento homossexual que quer calar os evangélicos. Isso é a bandeira social que ele diz, ó, não, está errado, a gente tem que ter direito de falar. Então, essa é uma bandeira que ele, como pastor, quer que os evangélicos assumam. Agora, existem outras bandeiras que precisavam ser levantadas para que a igreja teria uma situação estratégica de denúncia. Uma delas é essa questão social da galera que tem filho direto, dizendo o seguinte, olha, Bolsa Família, muito bom, mas não eternamente, e não a qualquer critério. E existem, aí o pessoal pode falar, não, mas existem critérios. Existem, mas existem critérios errados também. E a gente vai ter que conversar aqui. Então, por exemplo, e aqui eu vou colocar uma posição pessoal, tudo bem? E eu, como brasileiro, acredito que eu possa fazer isso. Tá? Agora, se é uma posição pessoal, você pode discordar de mim tranquilamente, porque não é bíblico. Mas no meu entendimento, um homem que já fez uma quantidade de filhos, não casou com nenhuma, não tem renda para criar, esse homem deveria ser vasectomizado. E as mulheres da mesma forma. Existem mulheres, já tem 3 filhos, né, já está numa situação de pobreza, não trabalha, coisa e tal. Essa mulher deveria ser feita alguma intervenção nela também para aquela. Porque é o seguinte. E aí, de novo, eu não estou dizendo que a igreja deveria começar por essa bandeira, esse é o fim. A igreja deveria se posicionar mais em relação à ideia moral e social do não uso do sexo fora do casamento. Então, a igreja deveria se posicionar nesse sentido, dizendo, olha, existem razões morais, espirituais, que para nós são as principais do assunto. Mas existem razões sociais também. É bom lembrar que o que a sociedade ela fala que é o uso de preservativo, o pessoal está muito mais preocupado na questão da AIDS, em segundo lugar a questão de gravidez indesejada. Né? Se você falasse mais o seguinte, olha, você não deve ter relação sexual fora ou antes do casamento, você não corre uma série de riscos, questão de doença e também a questão da gravidez indesejada. E além disso, é um benefício maior, você ainda assim está agradando a Deus. Então, a igreja, no meu entendimento, isso é bíblico, que eu estou falando agora, é a coluna e baluarte da verdade. Ela é o grupo social que tem moral para dizer isso. Estava falando essa semana com um casal e eles falaram para mim, pastor, nós somos virgens e nós queremos casar virgens. Casal saudável, com todos os desejos e paixões, como qualquer ser humano, mas eles tomaram uma decisão, nós vamos casar virgens. Cara, glória a Deus por isso, né? E nós tivemos outros casais aqui que tiveram esse privilégio. E outra coisa, e agora também eu preciso fazer esse destaque. Existem casais que vêm para a igreja, meninos e meninas que vêm para a igreja e já tiveram relação. Qual que é a função da igreja? Abraçar. E é legal que essa galera vem nessa situação porque às vezes não sabia, não tinha um desconhecimento. A sociedade fala, faz mesmo. Os pais já não têm mais aquele freio moral para falar isso é errado, não faça. Então os filhos eles entendem, na hora que eu estiver pronto eu faço, não é isso que a sociedade faz? E na hora que eles se sentiram prontos eles fizeram. E o que a igreja vai fazer? Ó, vocês são pecadores, sujos. Cara, vocês são que nem eu. Pecadores que são necessitados do perdão de Deus. E é legal que todos os casais que vêm nessa situação, meninos e meninas,
Eles falam, não, mas daqui para frente é limpeza, daqui para frente é pureza, daqui para frente a gente vai seguir. E para Deus é novo. Quando a gente se converte, nova criatura nós somos, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a visão. O que não pode acontecer é o seguinte, a pessoa vem para a igreja e continua fazendo. Não, é nova criatura, mudou as regras. Então a sociedade, ela vai ter alguém que pode falar sobre isso porque ela pratica isso, é a igreja que pratica. Então a igreja já teria uma posição estratégica na sociedade para falar, tá vendo esses problemas do Brasil? Está ligado com uma coisa que a gente já tem falado, que é o uso indiscriminado do sexo. A nossa sociedade é muito sexualizada. É difícil segurar. E agora a gente vê na sociedade a repercussão. E aí vale a pena a gente também trazer essa reflexão. Um casal desestruturado, muitas vezes ele não é casado, aí tem um neném, aquela menina que vai ter que criar com aquele menino que deveria ter atitude de pai, nem sempre a gente vê tendo. Você vê o governo tomando atitudes paliativas para resolver o problema. Por exemplo, o pai é preso se o filho não pagar a pensão. Que absurdo! O pai teve uma influência para esse filho ser esse cara que não paga a pensão? Tem, mas no momento que esse cara começou a ter os seus filhos e fazer suas coisas, tem que dar responsabilidade. Quem tem que ser preso é o cara, não o pai dele. Então é a forma do governo criar problemas para resolver outros, né? E a gente vai ser contrário a isso. Gente, tudo isso tem a ver com essa discussão que a gente está falando. A igreja, antes dela querer se posicionar em algumas questões, ela poderia se posicionar em outras. Eu penso no nosso caso aqui, nós somos uma igreja pequena, mas numa cidade pequena. Na realidade, até a minha visão de igreja pequena está modificando um pouco. A nossa igreja não é considerada para a nossa região pequena, ela já está caminhando já para o sentido de ser uma igreja de médio porte, dentro da nossa estrutura. Já passo para você, Cacá, só um minuto. O que a igreja deveria fazer? Ela deveria se posicionar, fazer campanhas mesmo, de estruturadas, específicas, estratégicas. A gente agora conseguiu abertura nas escolas. Pô, vamos falar isso, vamos pedir autorização, a gente quer falar. Não pode ir na escola, então a gente vai ficar na porta da escola e vamos falar. Esse é o ponto que a gente pode se posicionar, Cacá. Na verdade, a gente fala com o rapaz sem preso, mas o sem preso já vai descontar automaticamente a aposentadoria do velho. Justamente. Então o que a gente está fazendo? A gente está criando ali instrumentos contrários à própria noção de lógica da coisa, né? E no meu entendimento, então, pessoal, a gente vive numa sociedade, e isso está bem ligado com o brasileiro, ao invés da gente resolver a questão, a gente cria uma questão paliativa para ficar bonito na foto, mas que não resolve a raiz do problema. A raiz do problema é uma sociedade imoral, uma sociedade extremamente sexualizada, uma sociedade que faz filho indiscriminadamente, e isso gera o problema da adoção, ou seja, existe um uso do sexo tão indiscriminado, os filhos são feitos, graças a Deus, essas mães não abortaram, porque tem um monte de aí que aborta, existem clínicas e mais clínicas de aborto, tem mulher morrendo por causa disso, graças a Deus essas não abortaram, mas colocaram para adoção, e aí gera um outro problema social. Pensando na gravidade da situação social que a nossa sociedade vive, uma das formas que a gente tem de atacar a questão do aborto é a adoção. Tá? Por exemplo, um argumento clássico a favor do aborto. Alguém pode dizer aí? A favor. Caso de estupro. Eu vou abortar porque eu não tenho condição. Qual que é o contra-argumento? Não, você não vai matar. Você está punindo o inocente se você fizer isso. Você não tem condição de criar essa criança, que é fruto de um estupro.
Cara, doa ela então. É melhor do que matar. Esse vai ser um argumento. Mas percebe onde a gente está tendo que ir por causa de um outro problema? Entendeu? Então assim, a gente vai usar a adoção como um argumento contra o aborto nessas situações. Entendeu? A igreja ela precisa dar um suporte emocional para essas mulheres. Quando eu falei que ela não tem condições, eu estou pensando justamente em condições não só financeiras, mas emocionais, psicológicas, nesse sentido. A igreja, ela precisa ser sensível a essa dificuldade. No sentido, lógico, o nosso limite, nunca o aborto, nunca o aborto. Mas em relação a essa questão, se a gente vai dizer para ela ou não, a igreja ela deve apresentar alternativas. Entendeu? Nunca dizer, faça isso ou faça aquilo. A igreja vai dizer, olha, minha irmã, tem isso e isso aqui que você pode fazer. Ore a Deus, peça conselho e veja o que você deve fazer. A questão bíblica agora da coisa é uma situação ruim. Mas a pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: essa criança, ela é inocente. Essa criança, fruto de um ato horrível que marcará essa mãe para o resto da vida dela. Mas essa criança pode ser uma bênção, pode ser alvo da graça de Deus, pode se tornar uma pessoa boa, pode. Então talvez o que a gente pode apontar para essa mãe com muito amor, sem ser insensível, quer ver, não, tem que ficar com essa criança, que essa criança pode ser uma bênção. Não é esse o tom que a gente vai ter. Aí, cara, é um sofrimento real. Mas é com amor apresentar essas questões e deixar a mãe ver se ela vai ter condições. De repente ela fala, não, olha, eu não amo quem fez isso. Por uma questão, porque até isso já é uma questão difícil da Bíblia. Ela deve amar o estuprador? Deve perdoá-lo? Então, é isso que eu vi algumas mulheres que não me responderam. Por quê? É ruim mesmo, pessoal. Eu devo amar o cara que matou meu filho? Biblicamente falando? Pensa, o pai amou as pessoas que matou o filho dele? Deus não está acima, ele sentiu, ele não gostou, ele ficou triste com a morte do seu filho. E ele amou os assassinos. Então assim, pessoal, olha, eu estou falando aqui, mas eu não queria que a gente pensasse de uma forma simplista. Mas a Bíblia ela vai nos apontar e essa é a direção final que a gente vai ter que ter mesmo. Olha, Deus não ama esse pecado que foi cometido contra você. Ele ama o pecador. Eu sei que de repente você não vai ter condições de conviver com essa pessoa e Deus às vezes nem quer isso mesmo, tá? Mas tenta fechar o foco do seu sofrimento e tenta olhar para essa criança como alguém que não tem culpa de estar ali. Algumas mães, e eu tenho relatos disso, elas falam, não, eu vou amar essa criança, independente de como ela foi feita, eu vou amar ela. Tem outras que falam o seguinte, pastor, eu não tenho condições. E existe uma questão ainda mais grave aqui que eu quero colocar para os irmãos. Existem casos da mulher querer o filho e do pai não querer. É outra gravidade. Entenderam? A mãe até perdoa o estuprador e falou, eu quero criar essa criança. Mas o pai da esposa que foi estuprada fala, eu não vou conseguir. Tem um filho do estuprador que fez esse mal com você, eu não vou conseguir olhar para essa criança. Então, olha a gravidade, a situação é muito difícil. Então,
Como resolve isso, pessoal? Eu, como pastor, quero dizer para vocês que não tem assim uma receita de bolo, faz assim. Teve casos, isso eu li um caso, nessa situação. A mãe, ela não quis, olha, eu não olho para esse homem mais, mas eu quero amar essa criança. O pai falou, gente, eu não vou ter condições, eu não consigo. Eu sei que é por causa da dureza do meu coração. Eu estou errado agora nessa história, porque eu de alguma forma não consigo olhar para quem não tem culpa, mas eu não consigo. E aí o que aconteceu? Uma pessoa da igreja adotou aquela criança. Difícil, né? Mas então aquela família era uma família que já era grande, tinha vários filhos. A família, não, olha, nós não vamos criar essa criança, mas não só para criar, vai ser nosso filho. Por quê? Nem a mãe nem o pai iam ter qualquer tipo de olhar negativo para aquela criança, entendeu? Mas ao mesmo tempo a mãe podia ver a criança, que de alguma forma pela sua maturidade espiritual ela conseguiu amar. Então ela tinha aquele olhar de carinho por aquela criança, fruta do estupro, e ela ficava feliz em ver que a criança tinha pai e mãe que amavam. Então assim, pessoal, olha, é difícil, né, a situação. E o pecado, ele é assim mesmo, ele arrebenta um monte, né? Arrebenta um monte, tem repercussão. E nesse caso até, você vê que no caso isso aconteceu nos Estados Unidos, né? A lei lá, a legislação é diferente, mas eu acho que aqui no Brasil o juiz ele viria com bons olhos esse tipo de relação. Olha, eu tenho um irmão na minha igreja, é uma família estruturada, olha, eu quero dar para eles essa criança. Aí existe todo um trâmite. Aqui no Brasil eu acho que seria possível também fazer dessa forma. Então assim, a gente não vai nem conseguir entrar direito nas motivações. Mas deixa eu só citar então algumas motivações em relação a isso que a gente está falando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Irmão Carlito, depois está isso. Meu irmão, eu não tenho aqui na cabeça o número exato, mas eu sei que é um número altíssimo de criança que não é adotada. Normalmente o que acontece? Ela vai capotando pelas paredes do estado, pulando às vezes de orfanato para orfanato, vai quicando às vezes num lar temporário, volta, fica quicando até os 18 anos, depois ela se perde. Outras crianças são absorvidas pelos movimentos marginais. Então existe uma série de crianças que estão nessa situação, mas elas são absorvidas por quem? Pelos bandidos, traficantes e tal. Muitos dos traficantes, desses bandidos que são mortos, que estão na sociedade, quando você olha o histórico, basicamente é um histórico de abandono. Então basicamente acontece isso. Eu sei que o grau de adoção, olhando do ponto de vista de todo o escopo, de todas as crianças abandonadas, irmão, é pequeníssimo. Eu não sei se chega a 10%. Porque existe essa questão comum e existe uma lógica nisso, que pegar o neném é mais fácil de você, o neném meio que está zerado ali a situação, né? Agora você vai pegando uma criança maior e pessoal, as marcas que ficam na criança ficam muito cedo e ela carrega aquilo.
de lembrar de coisas que aconteceram quando ela era pequena, Natália. Lá onde eu faço estágio, pastor, aqui em Jaguariúna, são em torno de 54 crianças e todas elas, depois de sentar e começar a conversar, todas vão lembrar o que aconteceu, o que o pai fez, o que a mãe fez, quantos irmãos tem. Tem história de falar, por que você está aqui? Ah, porque minha mãe já tem mais 3, ela quis ficar com eles e não quis ficar comigo. Então, na cabeça delas, é isso que passa. Então, assim, tem os psicólogos lá que estão para ajudar, mas, assim, não é passado para eles que eles estão lá, porque a justiça teve que tirar porque a mãe não tinha condições. Então, tem muita mãe que fica relutando porque é a criança. Então, já teve caso de, eu estou lá não faz nem um ano, da criança sair 3 vezes de lá, sai, fica uma semana em casa, a justiça tem que tirar de novo. Já teve criança que com 3 dias de vida ser retirada da mãe e tá morando lá, porque com 3 dias de vida já deu pra ver que a mãe é uma louca, entendeu? Teve um caso, não sei o que eu posso falar. Teve um caso que o pai botou a criança, neném, acho que tinha meses, na banheirinha. Na realidade não era bem um banheiro, era tipo um coxinho, só para a criança não virar, e com a água do chuveiro caindo sobre ela. Só que o cara foi fumar maconha lá de fora e não percebeu que a água estava quente demais. No que ele volta, está a criança chorando, berrando, toda vermelha. Você sabe que o Estado não conseguiu tirar essa criança dessa família, porque eles esconderam a situação. Entendeu? E quando o conselho tutelar, não, pode olhar, não, tira. Olha aí, meu filho, a gente já passado uma certa quantidade de meses e a criança já não estava mais vermelha, né? Não, isso é mentira, esse povo aí é mentiroso, o pessoal fica inventando história. Então, às vezes, há necessidade, o Estado ele precisa tirar essa criança mesmo dessa família, porque essa criança vai morrer. E as crianças chegam com marca de cigarro, sabe? Tipo, o pai encostado na criança. Chegou uma semana passada com o cabelo dela, assim, não tinha nem, teve que cortar o cabelo curtinho, porque ela estava lotada de piolho. Na cabecinha dela, eu peguei piolho e denunciado por minha mãe, entendeu? Então, assim, é muito. Você escuta a história e fica assim, como que existe gente assim? Por isso que, assim, quando eu falo assim tem alguns casos que tem que fazer uma vasectomia compulsória mesmo, cara, é para salvar essas crianças dessa vida. Dessa vida. E o pior é que, no senso comum, essa criança ela carrega alguma coisa do pai. E a gente vai estudar melhor isso. Então, assim, nem sempre ela carrega. Né? Então, assim, olha a situação que a sociedade chegou. Uma coisa que eu fico muito triste, eu vejo as minhas filhas lá. Eu ponho elas na cama toda noite. Toda noite eu vou, faço uma oração com elas. E às vezes eu esqueço, eu vou sair, a Suzy quer, pai, o nosso beijinho. A gente vai lá, dá o beijinho, dou boa noite, né? E agora vai dormir. Pai, quero água, você já bebeu. Quero no banheiro, você já foi. Então tem sempre essas coisas, né? Daqui a pouco aparece na sala de novo. Mas beleza, é o contexto normal, né, de um lar, né? Você vai lá para os seus filhos. Essa criança, ela nasceu num contexto de alegria, de amor, de afeto, ela vai se criando assim. E esse é o desejo para os nossos filhos, né? Agora, as crianças que vivem num contexto que tu vê lá o pai tentando matar a mãe tentando matar o pai, aquelas guerras dentro. Eu tenho um amigo, graças a Deus o Evangelho o salvou, até hoje ele tem mania, ele pega o travesseiro e dorme assim. E por que ele pegou essa mania, pessoal? Adivinha? Porque ele não queria ouvir, cara. Toda noite. Então ele pegou a mania de pegar o travesseiro e enrolar e dormir assim. Para não ouvir o tumulto. Graças a Deus o Evangelho converteu os pais e converteu toda a família. Graças a Deus. E hoje ele é professor do seminário. Então você vê a graça de Deus resgatando. Mas imagina, ele falou que até hoje ele ainda dorme assim.
a marca lá da infância sendo carregada, né? Isso aí tem cara que faz isso, infelizmente, né? Quando a gente pensa em adoção, a gente tem que pensar assim, cara, se existe alguém que poderia adotar uma criança, é a minha família. Entende isso? Isso já vai dar pista um pouquinho para você pensar qual que é a motivação correta para você adotar uma criança. Essa percepção da sociedade que a gente está vivendo. Tá, isso você tinha levantado aqui, não? Você lembra? Na realidade isso acontece bastante, né? E só para te contar um caso, tá a mãe com a criança no colo, a mãe foi estuprada com a criança no colo, andando na rua, voltando da padaria, voltando para casa. Daqui a pouco ela sente que ela está sendo observada. Quando ela olha, tem um carro com isso, o filme, com a janela aberta assim, andando devagarinho do lado dela. Quando ela olha, o cara, bum, adivinha quem é? Imagina você viver nisso, pessoal. Aí você fala assim, não, mas como que esse cara não? Já fui preso, já paguei minha conta na sociedade. E detalhe, o cara é preso, na boa, ficha limpa. Aqui no Brasil é uma coisa louca, né? Paguei, porque o cara não pode ser julgado pelo mesmo crime 2 vezes. Aí o que a mulher tem que fazer? Tem que ir lá na delegacia, dizer, ó, o cara está me perseguindo. Imagina essa situação, entendeu? Aí tem pai que chega para o pastor e fala assim, pastor, eu vim aqui pedir uma coisa para o senhor. O quê? Cuida da minha família. Como assim, cuida? Vai viajar? Eu falei, não, eu vou matar ele. Eu vou ser preso, mas eu vou matar ele. Imagina, o cara já aceitou o filho do outro, e o cara ainda continua. O pai falou, a lei não está me ajudando. A mulher vai lá, faz o BO, aí vai lá, tu acha que quanto tempo demora? Vai por quê? Tornozeleira no cara? Tem problema? E aí o pastor falou, filho, cara, não faz isso, cara, é pior. Pastor, vou esperar o quê? Estuprar minha mulher de novo? Aí eu não vou ter estrutura. Não, tem espirraça, é pirracenta, tem muito disso, entendeu? Então, assim, um cuidado que a gente vai ter que ter, e aí entra a questão da oração, da soberania, da gente confiar em Deus, mas aí vai bater aquele desejo de fazer justiça com as próprias mãos, isso vai bater com muita força. Então, pessoal, eu já posso assim, dizer para os irmãos, né? É um assunto, ao mesmo tempo, muito difícil, a questão da adoção, mas pensando em você, que é um pai de família, especialmente aqui eu quero falar para o homem, você que é um homem correto, é um cara que não bulina nos teus filhos, é um cara que cuida bem das tuas filhas, dos teus meninos. Cara, nós, como homens, teríamos muito mais condições de cuidar de uma criança, de amar outra criança. E aqui eu quero também lembrar uma mensagem que eu já trouxe. Eu já estava estudando sobre isso, os irmãos lembram que tem que haver no coração dos homens o espaço para adotar filhos órfãos de pais vivos. Lembra que eu falei sobre isso numa mensagem algum tempo atrás? Tem que estar disponível no coração dos homens a possibilidade de adotar outros filhos órfãos cujos pais ainda são vivos. E a gente precisa muito fazer isso. Da gente ter espaço aqui para os nossos, né? Amar os nossos, mas também levantar a cabeça e ver por quem mais eu posso abençoar, quem mais eu posso amar, quem mais eu posso servir como instrumento de Deus, da graça de Deus. Né? E aí na semana que vem então a gente continua essa questão, acho muito relevante para nós.
sobre essa questão da adoção. A gente vai falar um pouquinho sobre quais são as motivações erradas de adotar uma criança, qual é a motivação certa, e vamos olhar um pouquinho, sempre olhando para as escrituras, olhando para essas coisas. Eu preciso terminar, mas se alguém gostaria de falar alguma coisa? Cris. Eu queria falar também dos solteiros, né? Porque é importante vocês aproveitar essa fase para já exercitar, já discipular, mesmo que você não seja mãe, pai, não tenha essa experiência, claro, né? Mas como solteiro, você em Cristo pode já estar fazendo um pedaço disso, discipulando uma outra criança, um outro jovem, tendo esse amor de Cristo sobre a vida. É uma boa forma de você já exercitar. E uma outra coisa, vocês que ainda não têm namorado, prestem muita atenção e conversem muito sobre esses assuntos, se você um dia quiser namorar com alguém. Porque existem crentes, tanto moças quanto rapazes, que eles não têm muita maturidade espiritual sobre o assunto. E aí você acaba criando um compromisso com uma pessoa que não existe um amor em relação a esse assunto. Não que a pessoa é obrigada a adotar, mas ela não vê amadurecidamente e espiritualmente esse assunto. Então era um assunto que eu, quando era solteira, começava a puxar, a gente trazia questões profundas sobre isso, sobre a adoção de filhos, sobre crianças deficientes, e a gente tinha bem claro diante de Deus qual era o que Deus gostaria, qual era o amor de Deus em relação a isso. Então vocês aí conversem mesmo, gente, procura aprender, porque o mundo é mau e as pessoas elas têm uma visão muito errada, uma visão não bíblica sobre esse assunto. Queria aproveitar a palavra da Cris, extremamente pertinente, e eu queria muito que vocês conversassem sobre isso em casa, durante essa semana. Porque, principalmente os casais que vão casar aí, né, se Deus quiser aí, né, o pessoal que vai casar, cara, nós nos preparamos demais para a felicidade. Mas nem sempre nós conversamos sobre os reveses da vida, sobre as dores que podem vir. Então, uma vez eu perguntei para um grupo de homens, cara, o que você vai fazer se você chegou mais cedo do trabalho na sua casa e você está ouvindo alguns sons esquisitos, e quando você entra no quarto está um outro homem com a sua mulher, o que você vai fazer? Tem que ser bíblico, não pode pecar. Outra situação, você como homem não pode ter filhos, você tem lá a sua esposa que você ama, você não pode ter filhos, e aí o que você vai fazer? Vai tratar mal a sua esposa? Vai blasfemar contra Deus? E nesses casos, sua esposa, mulher que você ama, mulher pura, daqui a pouco ela é estuprada, fica grávida, como é que você vai agir? Mulher, como você vai agir? Irmão, nós somos muito preparados para a felicidade, mas nós não podemos esquecer que o mundo não é esse. A frase que a Cris falou, o mundo é mau. A gente tem que estar preparado para esse pecado que respeita na gente. Essa questão, cara, como que a gente vai se comportar quando essas coisas terríveis, quando um filho nosso morrer, a criança, o nenenzinho ficou doente, levei para o hospital, morreu. O que eu faço? Eu vou fazer o quê? Vou blasfemar? Vou me revoltar? Pensa nisso daí, pessoal. Nós precisamos pensar nessa questão da adoção, ela vai levar algumas reflexões importantes para nós. Os casais aí tem assunto aí, que esse assunto é um assunto importante. Se Deus não quiser me dar filho, deixa eu abrir aqui uma intimidade, assim, uma particularidade da Cris. Ontem a gente estava conversando o que a gente ia fazer se o outro morresse. A gente já conversou sobre isso na igreja. E ontem a gente estava retomando esse assunto. O que aconteceria? O que você deveria fazer se eu morresse? Porque às vezes os casais vivem como se eles fossem viver para sempre. Esse é o que queremos. Mas é isso que vai acontecer? Não sabemos. Então eu já deixei a lista, com quem você pode casar.
deixei e falei, ó, não vai casar com mais ninguém. Eu faço uma... Por isso que eu sou pastor, eu tenho intimidade com Deus. Eu volto, peço lá uma autorização, puxo o pé. Né? Eu falei, comigo não tem lista não. Agora, e aí, o que você vai fazer? Vai viver de pensão? Né? Difícil, né? Pensão pastoral gorda, né? Essas questões são importantes da gente conversar. Ninguém quer isso para o outro, mas é importante a gente conversar sobre isso. São assuntos que muitas vezes os casais que estão para casar nunca conversam sobre isso. E são coisas importantes para já vamos combinar aqui um plano, né? Por exemplo, você tem num lugar escrito as senhas de banco. Tudo isso é importante, né? Não estou nem pensando na morte, estou pensando numa doença, alguma dificuldade. Ter isso gravado. Ou, não, nossa conta é conjunta, isso não tem problema nesse sentido. Então, pessoal, a igreja ela vive num ambiente muito ruim, né, que é o mundo. E Deus quis que fosse assim. Deus falou, eu não peço que Deus tire vocês do mundo, mas que livre do mundo. Se Ele queria que a gente permanecesse no mundo, é porque de alguma forma Deus sabia que era melhor a igreja permanecer no mundo. Cara, como é que pode Deus confiar isso na gente, né? Mas Ele confiou. Então, muito mais com base no seu espírito do que no nosso próprio caráter. Vamos orar por isso, pessoal. Eu queria trazer uma informação para a igreja. Eu queria dar um relatório para a igreja. Tá certo? Deu certo? Deu? Mas antes vamos orar, pedindo que Deus... que semana que vem a gente volte já pensando com coisas na nossa mente, no nosso coração. Esse assunto mexe com a gente. Eu acho que para mim tem mexido profundamente comigo, né? Várias áreas. Então, eu como pastor preciso ensinar todo o preceito do Senhor, e esse assunto faz parte, está na Bíblia. Então vamos orar por isso? Cris, você quer orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é tão bondoso que permite que a igreja venha refletir sobre assuntos tão delicados, Senhor. Sabemos que dependemos do Senhor em todas as situações, até mesmo quando não estamos nessas situações. Nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento bíblico, Senhor, da tua palavra, nos dê maturidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos posições que agradem o Senhor. E nós te clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo nosso país, clamamos pelo mundo também, Senhor. Protege essas crianças onde quer que elas estejam, Senhor. Protege do mal, Senhor, do homem mau, Senhor. Pedimos a tua misericórdia. Senhor, coloca no coração de cada família, Senhor, de cada jovem a necessidade de fazer o bem para honrar o teu nome, Senhor, não por uma questão pessoal. Nós pedimos a tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o mundo, Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor que tem poder e pode proteger por misericórdia. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a não sermos indiferentes e apáticos, porque muitas das vezes nós fazemos isso. Nós agradecemos, até ficamos felizes porque não está acontecendo com a gente. E é fruto de egoísmo, Senhor. É fruto de indiferença, de insensibilidade. E nós pedimos, não deixe que o nosso coração humano e pecador venha desviar os olhos de um assunto que é real em qualquer lugar. E nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a termos um olhar compassivo, de compaixão, um olhar de Cristo perante essas situações. Pedimos a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém.